Tá bom. Para quem é adulto e vivido, pode parecer. Só que para um adolescente, cara, a prova que tirou nota ruim é o fim. Exato. É entender o dilema dele, né? Isso. E não quer dizer... Que não quer dizer que é grande, que é difícil. Isso. Mas pra ele Mas é o maior daquele é o maior. momento. Você vê uma característica interessante. Eu dou aula para o ensino médio lá, né, nessa escola, primeiro, segundo e terceiro ano. O primeiro ano, ele tem uma característica muito interessante, que é o aluno que saiu do fundamental e está entrando no médio. Então, o jogo muda. Então, Ele tá aprendendo aquele jogo novo, né? agora vai entrar um jogo novo, é uma fase nova do jogo. Então, por exemplo... Ele deixou de ser a galera mais velha pra virar a galera mais nova. Isso! Não Ele estava Não. no topo do fundamental, É. agora ele é o, Ele é a primeiro base do do- médio. E muda Isso. horário também, né? Muda Muda tudo. horário, muda muita Muda coisa, tudo. né? E aí tem física, que não tem no nono ano. Uhum. O primeiro ano começa a ter física. Aí lá na escola que eu dou aula, tem o professor Maurício lá, que é um puta de um professor de física. O cara anda, ele fala assim, mano, você vai aprender física. E a galera, às vezes, alopra, porque o cara vem num nível que ele fala... Porque quando ele chega na escola, e a coordenação aqui, né, a gente sempre conversou, fala assim, a gente tá buscando um profissional de ponta, a gente não quer um professor assim, decora uma formulinha aí. Não, quer o professor para botar o cara... É um cara embaçado. O cara é embaçado, ele é muito bom. Só que ele anda no nível aqui. Meu irmão, quantas vezes eu entrei na sala depois dele, aluno chorando depois da prova do cara. Chorando. E aí eu chegava para essa aluna e falava assim, vamos primeiro resolver o teu emocional. Por que você tá chorando? O professor deu essa nota. Não, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara, ele tá fazendo um bem para você porque ele tá mexendo nos teus neurônios mais profundos num momento que você pode aprender isso. Porque quando você ficar velho, para nós aprender agora... Não entra mais, fudeu, não mano. entra mais na cabeça. Eu lembro um sorvetão, inferno, sorvetinho, cara. acabou, não sei mais nada. É. E aí aconteceu uma coisa, e aí como as vivências vão acontecendo e vão mostrando pro adolescente, porque uma frase que eu falo é, adolescente não ouve, adolescente sente. Adolescente, ele precisa ver acontecer. Esse professor precisou fazer uma cirurgia e se afastou por 2 semanas, né? Ficou 2 semanas de fora. Nesse período, uma professora teve que cobrir. Só que uma professora que cobre, por melhor que ela seja, por tudo, ela não tá na pegada do que tá acontecendo. Ela vai assim, vamos garantir que a coisa... Vamos pegar até onde tá na apostila, nas 2 Continua semanas tem que cobrir isso pra esse aqui. cara voltar e tá no negócio dele. E aí, quando ele volta, os alunos, assim, cara, que incrível que você voltou. Que sensacional. Por quê? Sente a falta do cara que cobra, só que dá a estrutura. Só que ensina, só que faz. Esses dias eu tava vendo uma entrevista do Miller, que jogava no São Paulo. O Miller falando assim, o Tele foi o cara que mais... Nunca teve um técnico que cobrou mais a gente. Só que é o seguinte, o Tele, ele ia pessoalmente lá com a tesoura, ele cortava a grama do estádio. Ele cortava. E aí o Muricy, tem uma entrevista do Muricy pro Flávio Prado, que é muito boa para quem gosta de futebol, que o Muricy fala assim, o Tele falava, eu vou arrancar o couro desse cara, só que eu vou dar todas as condições dele, porque aí eu cobro ele com gosto. Eu posso arrancar o couro O cara com fala qualidade. assim, mas a grama, meu irmão, a grama é cortada por mim na mãozinha aqui. Então você dá a estrutura e você cobra no mesmo tanto. Se você cobra sem dar estrutura, você está sendo injusto. E se você dá estrutura e não cobra, você está sendo frouxo. Uhum. Então esse equilíbrio é importante. Então quando esse professor eu entrava lá no ensino médio, as meninas chorando, eu falava assim, cara, eu vou te acolher, eu não vou menosprezar o teu choro, mas isso aqui que você está fazendo está te deixando forte. E aí quando elas Tá te compreendem... melhorando. Tá te melhorando. Né? Você não pode pensar que o professor tá te fazendo mal. Não é de sacanagem. Não. Não quer te fuder. Ele tá fazendo um negócio... Você, na outra vez, me contou um professor que fazia uma parada do Idade Média, não teve uma... Eu tive um professor, até falar dele, que ele fazia a prova dele, ele dava 3 temas. Falava assim, quero que você faça uma redação e relacione. Professor de história, cara. E ele corrigia erro de português, tá? Então, assim, ele era professor de história, ele falava assim, China
Cuba e cana-de-açúcar. Relacione mínimo de 60 linhas. E falou. Sai da sala, velho. Se você queria colar, conversar... Tinha gente fazendo prova em grupo, de desespero. Ele entrava na sala, tudo bem aí? Bacana? Não, tô lá. Qualquer coisa me chama a sala dos professores, eu tô lá. Cara, todo mundo fudido. Da onde? Mas assim, não era nada que ele não tinha falado, não era nada que ele não tinha explicado, não era nada... Mas você tinha que tentar criar... E na hora que ele fazia a correção da prova depois. Uhum. Eu falei assim, gente, podiam ser vários caminhos. Vou dar alguns aqui da sala. Fulano relacionou tal com tal com tal. Fulano quis falar de plantio. Fulano falou de economia. Fulano falou de estrutura social. Fulano falou de guerra. Olha quantas Saca? possibilidades. Aí ele mostrava tudo isso aqui a gente falou em sala. Falou disso, falou daquilo, falou disso aqui. Aí você fala assim, caralho, tá ligado? Então assim, eu lembro desse cara até hoje, velho. E a maioria sabe escrever por causa desse cara, que a gente não sabia relacionar coisas, sabe? É um lance que eu questiono muito o método de avaliação, tá? Porque a avaliação, normalmente, o professor aplica a prova e você não está... o seu conhecimento não está sendo ali... Totalmente testado. Não é o que você sabe, o que você captou, é o que você decorou, sabe? Que está sendo avaliado. Isso. Eu lembro, eu tinha um professor, Borghetti, isso ali no... Só um ponto para você já volta nessa história. Pensa uma pessoa que tem uma capacidade igual de um super-herói de decorar coisa. Uma pessoa que lê, pronto. Esse cara, ele vai passar na prova, vai passar no concurso, ele vai passar tudo. E não teve nenhum não quer conhecimento. dizer que tem conhecimento. Eu tive um professor que era na fase ali do, tipo, oitava série, quando eu estava indo para o colegial, tá? Era um professor de história que a galera reclamava muito das provas dele, que era muito difícil, muito difícil. Onde ele chega é a temida prova do professor José. Era só o professor José, a temida prova dele. Um dia ele chega e distribui as provas. Quando a gente pega a folha da prova, tinha ali o cabeçalho, nome, número e série, tal, e não tinha nenhuma pergunta na prova. Tinham linhas, várias linhas. E ele falou, hoje eu vou realmente avaliar o que vocês aprenderam. A prova é o seguinte, vocês formulem 6 perguntas e me deem 6 respostas. Sabe? A prova era essa. Se tiver algum professor... Não é incrível. Animal. Já apliquei aqui. Já Não vou. é? Formulem 6 perguntas e me deem as 6 respostas. Porque é a maneira como eu vou avaliar o que você está absorvendo da minha aula. Sabe? Cara, e eu assim, nunca esqueci dessa prova. Eu tirei Muito 0. O Aristóteles ou Sócrates, algum desses caras falava uma frase que era assim: quem não tem pergunta é porque não entendeu nada. Então, Cara, Não eu tenho uma agonia. Eu dei palestra há muito tempo, dei treinamento há muito tempo, e hoje em dia, às vezes, ainda tenho que fazer treinamento e tal. Quer me ver puto da vida? E assim, sei lá, semana 2 que eu tava no lugar que eu trabalho hoje, semana 2, o cara fala assim, ó, o pessoal precisa de um treinamento de vendas, umas coisinhas aí, pra dar uma acelerada e tal. Eu falei, não, bora fazer. Pô, fiz um treinamento, 2 horas de treinamento, caralho. E 2 horas fazendo graça, e não sei o quê, brincando, e faz joguinho e tal, legal. Pô, passou rápido, bacana. Eu falei, gente, e aí, dúvidas? Não teve nenhuma pergunta. não.